Francisco mais uma vez, dando continuidade ao tema anterior ainda, a questão política aí, né? Já falamos da etimologia, conceitos, os conceitos dinâmicos, conceito moderno, sobre a relação de poder, muito legal essa parte aqui da relação de poder, né? Entender a questão dos poderes, poder ideológico, poder político e por aí vai, econômico, muito interessante. Agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse vermelhinho aqui, o Estado. O que é o Estado? Já falamos que a política ela acontece no seio do Estado, então essas decisões importantes, né? É, é o que compõe isso aí. Hoje estaremos falando sobre o próprio Estado. O que é o Estado? Etimologicamente, o Estado vem de um latim chamado status, que tem a ideia de estar firme, tá? Então, dentro dessa questão de estar firme, existem alguns outros conceitos. Então, os conceitos seriam basicamente as ideias, assim, alguns termos, palavras-chave para a gente tentar captar um pouco da ideia do que seria o Estado. Seria uma instituição política. Então, o Estado é uma instituição política, ele age de forma política, né, tomando as decisões realmente que vão impactar o restante da população, da nação e por aí vai, tá bom? Como instituição política, essa instituição é a única que reivindica o uso da força, né? Ela é a única instituição que tem um monopólio do uso da violência legítima. Violência legítima porque realmente é o Estado que pode exercer algum tipo de violência, é o Estado que pode exercer a questão da violência física mesmo. Então, se você tem a polícia, digamos que algum manifestante, um grupo quer quebrar algum órgão público, quer fazer alguma coisa, quer destruir alguma questão lá na área democrática, né, ali no país, alguma questão, quer ferir algum princípio democrático, então o Estado vai lá e usa a sua força, né, no caso polícia, exército, as forças armadas em geral, o que for preciso, o Estado vai agir de forma violenta e essa violência, em muitos casos, ela vai ser aplaudida, porque a gente vai considerar que o Estado ele pode fazer aquilo, né? A polícia pode prender alguém, a polícia pode chegar em sua casa ali, né, dentro do horário normal, né, e tendo um mandato ali, por exemplo, lhe levar para a delegacia e ninguém vai ficar chiando com isso, porque a polícia pode fazer isso aí. Isso é um consenso, já está em consenso que a polícia pode fazer aquilo ali. Se o juiz manda lhe prender, por exemplo, ele pode fazer isso porque é do consenso, apesar dele ser um homem igual a você, né, ou a mulher igual a você, ele pode fazer isso porque ele é do Estado, ele faz parte de uma instituição do Estado, ele está falando em nome de uma instituição, ele está falando em nome do Estado, e assim ele pode fazer isso aí, ele pode aplicar esse uso da violência. Quando a gente fala da violência legítima, a gente está falando de um autor chamado Max Weber. Então, Max Weber que traçou mais ou menos esse conceito aí, né? Fez esse estudo relacionado a essa questão da violência legítima do próprio Estado. O Estado reivindica sempre o monopólio do uso da violência, tá bom? Sobre a outra questão aqui, a gente sabe que o governo, o Estado é sempre dirigido por um governo. Esse governo, no caso aqui do Brasil, por exemplo, tem um presidente, né? Então tem um presidente, esse presidente ele é chamado de governo. O presidente ali, o governador do Estado, ele é o governo. Então você tem o próprio prefeito, por exemplo, ali é uma espécie de governo, é o governo aqui, tá? Em relação ao Brasil, você tem, em termos mais amplos, né, em termos de nação, você tem um presidente que representa o governo, é o governo. Aí, esse governo sempre ele é provisório, esse governo ele não é eterno, você não tem um cara que se elege ali para ficar a vida toda, mas ele é sempre provisório, ou seja, ele tem duração, ele tem começo e fim, né? Ele é eleito para ficar um período. Depois você tem a ideia do Estado é permanente, ainda que você derruba um presidente, mas você não derruba o Estado. Se você tirar um governador, você não tira, não quebra o próprio Estado em si. Então esse aí é um ponto importante de diferenciar o que é um governo e o que é um Estado. O Estado, o governo é isso. O governo é provisório, né? O Estado é permanente. Isso é uma diferença legal para você analisar aí sobre esse ponto aí do governo e do Estado. Isso é uma questão que você encontra também em geografia, tá bom? O Estado é um grande organizador do espaço de um povo ou de uma nação. Seria um dos conceitos aí de Estado para entender, ou das funções do Estado, e para a gente já ir entendendo mais. E de que forma o Estado faz isso? A gente lembra também, né? Isso é um conceito de geografia aqui, né? Quase que questão do espaço, organizador do espaço e tal. O Estado também é um dos maiores
como que se diz, um dos maiores transformadores do próprio Estado, né? Do próprio espaço ali, do próprio espaço geográfico, do próprio espaço de um povo. O Estado é aquele que mais altera esse espaço. Também ele, como está ali na função de ser aquele que realmente organiza o espaço. Ele faz isso através das instituições, que a gente já comentou, e várias outras instituições, que a gente comentou algumas no vídeo anterior, né? Então, se você não viu, vai estar passando para você no card aqui, ó, ou aqui desse lado aqui, né? Então, vamos lá. Sobre o Estado também, ele é considerado como um conjunto das instituições que controlam e administram a nação. Todas essas instituições, falei também no vídeo anterior, que controlam, que de alguma forma controla o Estado ou que administram o Estado, né? Só que lá no vídeo anterior eu falei sobre instituições dentro da sociedade civil. Então você tem outras instituições que estão dentro do Estado mesmo, que controlam o Estado, que administram o Estado, e essas instituições realmente que vão compor aquilo que a gente também chama de Estado, beleza? Então, dentro do conceito é isso, você tem a origem do Estado. Quando que surgiu o Estado? Essa é uma discussão muito, muito pesada, que às vezes é difícil chegar a um consenso quando que surgiu. O certo é que nem sempre o Estado existiu. Então, nem sempre ele existindo, isso quer dizer que houve ali sociedades que se organizaram sem a presença de um Estado, dessas instituições ali controlando tudo, tal, todo esse controle. Com certeza. Então, isso pressupõe. Sobre o nascimento do Estado, a gente tem que, concernente à divisão do trabalho, se você... Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre a história do trabalho, a divisão do trabalho, quando que começou isso aí, quando que começou a concentração do poder. Também vou estar deixando no card aqui aparecendo para você esse vídeo aí, muito legal, tá bom? Dê uma passada lá para entender um pouquinho sobre o trabalho. Essa questão da divisão do trabalho, então, quando começou a ocorrer a divisão de trabalho, isso foi acontecendo, foi ficando mais robusto. Daqui a pouco começou com essa divisão de trabalho, um grupo tendo mais poder que outro, tendo mais concentração. Então, assim, começou a concentrar o poder nas mãos de uma pessoa ou nas mãos de um grupo. E a partir daí começa a nascer essa ideia do Estado. Então, estou seguindo aqui um raciocínio do livro Fundamentos da Filosofia para a gente não sair do foco da coisa, né? As funções do Estado. Então, segundo uma corrente liberal, quando a gente fala liberal, a gente fala de livre comércio, dessas coisas, de capitalismo, de toda essa gama de questões aí, tá bom? Quando a gente fala liberal, não é negócio de liberar geral, de deixar tudo livre, não. A gente fala de coisa conservadora, de coisa de manter o Estado, de manter tudo como está, de cada um procura o seu lugar ali no sol, tal, sem negócio de baderna, de transformação social, de isso, daquilo. Tem vários conceitos que quando a gente usa a palavra liberal, a gente vem na nossa cabeça, né? Embora alguns deles estejam equivocados, mas sempre vem alguns conceitos assim. Dentro dessa visão liberal sobre a função do Estado. Qual é a função do Estado? Essa visão liberal ela vai falar qual deveria ter sido, né? Pelo menos na crítica aí dos marxistas, essa corrente liberal vai dizer como que o Estado deveria estar agindo. Beleza. O Estado seria, na verdade, um mediador de conflitos. Então, como mediador de conflitos, ele deveria estar aí para evitar a degradação da sociedade. É aquela ideia de manutenção. Calma aí, não vamos quebrar nada, não vamos modificar nada, né? Isso é um exagero, mas enfim. Vamos manter a sociedade. Manutenção. Beleza. Então, degradação, vamos manter como está. Não tem degradação da sociedade, vamos tentar manter os valores, os costumes e tal e tal. Aí, outra função aqui, como mediador de conflito, a gente sabe que o mediador de conflito vai deixar que o pior não aconteça, vai deixar também, vai fazer com que os grupos eles entrem em harmonia, buscar uma certa harmonia. Você tem dentro da sociedade vários grupos e várias camadas sociais, você tem várias questões, e aqui e ali esses grupos vão entrar em choque, e a função do Estado é realmente mediar esses conflitos aí, segundo essa visão aqui mais liberal, tá bom? Aqui você tem também outra questão relacionada ao Estado. A função do Estado seria um enfrentamento inevitável dos indivíduos. Assim, quando o Estado quer exercer a sua força sobre o indivíduo, ele o faz. Apesar do Estado ser um Estado de direito, respeitar as leis, criar as leis, mas se submeter a elas, considerar todo mundo igual perante a lei, não tem ninguém que está acima da lei. Isso é basicamente o conceito de um Estado de direito.
tá? Mesmo assim, quando o Estado precisa confrontar um indivíduo ou confrontar um grupo de indivíduos, ele realmente o faz tranquilamente. Por exemplo, se o Estado quiser chegar na sua casa e derrubar a sua casa para passar uma rodovia, para passar uma linha ferroviária, né? Aqui no Brasil ainda tem ferrovia, tem até polícia ferroviária, né? Federal, né? Além da PF, da rodoviária também, né? Tem essa polícia. Aí ele faz, porque aquela vontade de criar a ferrovia, ela se tornou algo assim, de um bem comum. Ela representa o desejo de uma coletividade maior. Então você não pode impedir, apesar do Estado indenizar, tal e tal. Aí você tem alguns autores aqui que defendem ou começaram a desenvolver essas ideias, o John Locke também, Jean-Jacques Rousseau, dentre outros, tá bom? Agora vamos para outra visão. Essa visão, o Estado é tranquilo, o Estado é boa gente, nessa visão liberal. Vamos para a visão marxista para ver como é que a coisa é vista aqui. Na visão marxista, o próprio mundo é dividido em duas camadas, em duas classes. Seria uma classe que domina e uma classe dominada. Então, seria duas classes, obviamente. Ou então, em um contexto mais antigo, você tem, por exemplo, a burguesia, que aqueles comerciantes foram ascendendo ao poder até começarem a mandar mesmo na coisa, né? A burguesia, os que têm dinheiro, e o proletariado, né? Aqueles que começaram ali, ele vendia apenas a sua força de trabalho. Como eles não tinham mais os meios de produção, eles vendiam a força de trabalho. E aí, segundo o marxismo, você tem duas classes aí, que o mais recente seria o empregado, o capitalista, entendeu? O capitalista, o cara que tem lá todos os meios de produção, dá para produzir. E o empregado é aquele que vende sua força de trabalho. Então, existe na sociedade essas duas classes. E elas são antagônicas, ou seja, elas são antagônicas, são contrárias, têm pensamentos diferentes uma das outras, e elas têm interesses, obviamente, diferentes. E assim, às vezes, entram em conflito essas classes. E qual é a função do Estado, segundo aquela primeira visão lá liberal? É manter essas classes em calma, vamos relaxar, né? Aquele que chega para apartar a briga ali, segurando, dando voz para todo mundo, apartando ali, beleza. Na visão marxista aqui dessa corrente, a função do Estado é interferir na luta de classe. Se existe uma luta de classe, o Estado não chega para dar voz para todos, ele chega para interferir. E essa interferência, ela não é imparcial, ela é parcial. O Estado chega exatamente para dar voz só para uma classe, que é isso aqui. A função do Estado também, nesse raciocínio, seria garantir o domínio de uma classe sobre a outra. Sempre isso, ele vai manter aquela classe dominante, obviamente, né, sendo cacofônico aqui, sempre dominando a outra. E isso vai mostrar que o Estado tem uma certa preferência de classe. Qual é a classe que ele vai defender? A classe dominante, a classe da elite, a classe capitalista, a classe do poder aí, tá bom? Aqui tem alguns autores básicos, né? É só uma visão básica aqui sobre isso. Tem o Friedrich Hegel, né? Friedrich Hegel, que é também segundo alguns estudos aí apontam, né? O Karl Marx estudou o Friedrich Hegel durante uns 10 anos aí para entender um pouco da ideia dele. Aí aqui também você tem o Friedrich Hegel e você tem o Karl Marx, muito conhecido aí nesse meio, né, acadêmico aí, em várias áreas aí. Bom, basicamente sobre o Estado é isso aqui. Acredito que tenha ficado um pouco claro para você. Deixa nos comentários qualquer coisa aí, né? Também nos comentários no aplicativo, comente o que você achou do vídeo, de que forma o vídeo lhe ajudou. Essa aula que pôde contribuir com a sua formação, deixa aí nos comentários, tá bom? Deixa nos comentários aí se você acha, o que você acha do Estado? O Estado, ele age realmente como bonzinho, segundo lá aquela visão mais liberal, ou ele age como aquele carrasco, como diria a corrente mais marxista? Deixa nos comentários aqui, deixa aí o que você pensa sobre o Estado. Ele realmente está agindo ali para proteger todo mundo, então ele tem alguns padrinhos, ele tem alguns privilégios ali, uns privilegiados que ele quer ajudar. Deixa nos comentários aí, beleza? E a gente vai continuar. Próximo vídeo sobre sociedade civil. Valeu!